Vamos lá, galera. Aula 2. Esse é o nosso objetivo. Nesta aula, esse exemplo disponibilizado, a gente já tem um cadastro funcionando. Na última aula foi adicionada a tabela. A gente falamos sobre Model Table, falamos sobre menu bar, menu item. E agora, nessa aula 2, a gente tem já a dinâmica do cadastro, inserindo novas atividades, o botão selecionar, capturando uma atividade da lista e trazendo aqui para o cadastro, para alteração. Então, esse botão está com o nome de salvar, mas ele tanto vai salvar um novo cadastro como alteração do cadastro. Nesse exercício, o desafio é implementar o botão cancelar. Caso você se arrependa de alguma alteração, você consegue utilizar esse botão para voltar as informações originais selecionadas aqui na lista. O filtro já está funcionando, então a gente, nessa aula 2, a gente vai falar de listener, a gente vai investigar o código e realizar as implementações sugeridas aqui ou solicitadas nesta atividade. São dois pontos para a gente discutir e entender como é que vai funcionar essa etapa aqui. Então aqui no Eclipse nós já fizemos a aula 0, a aula 1. Então agora, como a gente vem fazendo, File, Import aqui no Eclipse. A gente vai procurar aqui General, Projects from Folder or Archive. Archive. Seleciona o projeto 2 e dá o Finish. Esse projeto de controle de atividades V02, zip aqui. Abriu aqui. A gente tem então a View, com as mesmas classes que a gente vem trabalhando até agora. Ok? Tela de controle de atividades. Então, fechar todas essas abas aqui. No botão direito, Close All, fechei tudo. Então, de novo, a gente tem aqui então o tela controle de atividades, que é o JFrame, que é a janela, e é ele que nós vamos executar. Então a gente pode clicar com o botão direito aqui na parte branca do código, Run as Java Application. Ele executa o... Então aqui, esse 02 não tem nada funcionando. Tá? Isso aqui os botões sem função. A gente pode trocar aqui, colocar as coisas. Nada está funcionando. E nós fizemos na última aula. Então, essa aula 02, ela é resultado. Que eu vou trocar o encode aqui, né? Propriedades. F8. Então, nesta aula a gente tem o painel. Na última aula, final do segundo período, a gente preencheu o menu. Montamos o menu, barra do menu cadastro. Faltou durante a aula, só a gente não fez aqui a construção do set mnemonic para adicionar os atalhos. Quando você executa aqui, a gente percebe que tem, por exemplo, aqui, ó, o T está com sublinhado, o A está com sublinhado, que são os atalhos da tecla. Né? Então você dá um Alt T, ele monta o cadastro, Alt N, é o N, Alt A, Alt S, Alt S, Alt C, Alt X. Na verdade, salvar, tanto salvar como selecionar está com S, né? Então a gente pegar aqui o painel cadastro atividades, o set mnemonic dele tá S também.
Então, na hora de salvar, não poderia ser essa. A gente tem que escolher uma outra tecla, senão fica conflitando com um outro componente. Enfim, que é uma facilidade, né? Uma acessibilidade para não ter que... Estou executando aqui a tela de novo. A gente tem essa opção de ter aqui, quero cancelar do Alt C, e ele já aciona sem precisar clicar, ou eu clico com o mouse mesmo. Alt B, que o botão da busca fica em foco. Eu não estou clicando, estou usando a tecla Alt B. Enfim, essa é a função desse método, desse set mnemonic. Você consegue adicionar aqui um evento de tecla para conseguir acessar a ação, né, o botão através de um atalho de teclas. Então a gente fez essa montagem do menu, faltou falar sobre isso, estou falando agora aqui de novo, né? Isso está no vídeo das aulas, os vídeos da aula 1. E depois que montou esse menu, também o que ficou faltando, eu vou dar ênfase aqui no início desse vídeo, é olhar para a atividade Table Model, aqui ó, na data. Porque no laboratório a gente fez um return, atividade atual, get atualização. A gente deixou assim. Mas na verdade a gente precisa criar uma variável, quando for o 3, né, que é a data, a gente tem que criar uma variável date. Até o Vinícius comentou, esse date que está aqui, esse util date é o date do Java. E quando a gente for gravar no banco de dados no futuro, vai ser o Java SQL date, vai ser o date do SQL. Trabalhar com data tem esse desafio, né? Formato de data do banco, formato de data da linguagem, como você vai apresentar essa data para o usuário. Então aqui ele usa uma variável date e depois usa a classe dateFormat para formatar essa data, certo, para a localidade atual ali. Então vai ficar mais amigável. Eu falei isso já no vídeo 1, também tem esse comentário, isso a gente no laboratório acabou não fazendo. Então, galera, quem fez o laboratório se atentar nesse ponto aqui também, que com certeza a gente vai ter uma questão de prova ligada a essa formatação de data aqui. Então, vamos para os outros pontos aqui, vamos investigar. Então, o que a gente tem de novo aqui, o que a gente vai ter no 2, né? Então a gente vai lá, vamos lá para o 2, exercício 2, a gente já está no projeto 2, então a gente vai fechar aqui. Vamos importar, file, import, mesma coisa, general, project from folder, archive, e a gente vai importar o 02 exercício. Nesse 02 exercício, a gente vai ter lá as mesmas classes, mas agora com algumas funcionalidades implementadas. Tanto painel cadastro. Então aqui no painel cadastro, o que vai acontecer agora? O que não tinha antes, né, no 02? A gente tem aqui o monta painel botões. Aqui, o monta painel botões. Painel no cadastro. Então, monta painel botões aqui. Ele está montando esses dois botões, o cancelar e o salvar. Esse painel da esquerda aqui. Tem um painel aqui. Esse painel, ele tem dois botões. Aqui o professor Marcelo já deixou implementado um botão salvar, um atalho para o botão, que a gente precisa ter que escolher um outro. Escolher a tecla A. Para ficar o A para salvar, pode ser. A gente pode escolher outro. E o btn salvar, ele tem aqui um método, certo?
a função anônima. Esse método é um add action listener, ele vai adicionar uma ação de um listener, aqui um espectador. Tá? Uma ação de espera, ele está adicionando um sensor aqui no botão salvar. Esse sensor, toda vez que o botão salvar for clicado, ele vai disparar um action listener. Ele vai disparar aqui essa construção, vai criar uma instância desse action listener. E dentro desse action listener, está previsto aqui um método action performed. Então ele vai performar, né? Ele vai executar o algoritmo programado aqui quando o botão salvar for clicado. Basicamente é isso. Tá? Então ele está adicionando um listener no botão. Se o botão for clicado, esse algoritmo aqui vai ser disparado. O que está acontecendo aqui? O que acontece nesse algoritmo? Esse botão salvar, ele passa a ser falso, ele fica desabilitado, fica inacessível para clicar novamente. Porque uma vez clicado, ele fica inacessível. Depois, ele cria um objeto de uma classe salvar atividade. Então, se eu der aqui F3 aqui, ele vai me levar aqui para o próprio painel cadastro, tem uma classe interna, privada. Essa classe tem um botão executar, e dentro desse botão executar, ele cria um objeto do tipo atividade complementar, captura os dados desse objeto na tela, né? E pede para o gerenciador salvar. E ele vai salvar e adicionar na lista. O encode está quebrado, de novo aqui a questão do encode quebrado. A gente vem aqui, botão direito, Properties, TF8. Eu preciso... Fechei sem salvar. Aí vamos de novo lá, tela, abrir, painel cadastro. Monta painel cadastro, monta painel botão, isso aqui, novamente. Então a gente vem aqui de novo salvar a atividade, F3. Assim o encode está certinho. E se der algum erro, algum problema, se ele não conseguir salvar por algum motivo, falta de memória, qualquer coisa que acontecer aqui, vai cair no cat, e o cat vai disparar o JOption Pane. Essa classe, ela emite um alert para quem é do JavaScript, seria o alert. Então ele dispara aqui uma mensagem. Até o momento a gente tem visto mensagem de console. Tá aqui com o JOption Pane, Show Message Dialog, ele dispara a primeira aula nossa na sala de aula eu mostrei esse método sendo disparado, e ele dispara uma mensagem. Tem alguns argumentos que ele espera aqui, né? Com o objeto de foco, com a mensagem, aqui é o título e aqui o tipo de mensagem. Aqui dá mensagem de erro. Você pode escolher aqui esse tipo de mensagem. Mensagem de cancelamento, mensagem de informação, questão, warning. Você tem warning, advertência, pode ser uma questão, pode ser um plain message, uma mensagem, e uma informação, mensagem de informação, pode ser uma mensagem de erro. É isso. Então você escolhe uma dessas opções, aqui ele está escolhendo o erro, né? Então aqui ele tem, se a gente clicar aqui depois desse abre parênteses, dá o Ctrl barra de espaço, ele mostra quais são os argumentos esperados, né? As sobrecargas. Tá aqui, ó. Qual o componente pai, qual o objeto de mensagem. Isso é uma sobrecarga. A outra. Aqui, ó. Componente pai, mensagem, título, tipo de mensagem. E a outra. Mensagem, componente pai, mensagem, título, tipo de mensagem e o ícone. Mas pode ser um ícone também. Então você tem uma sobrecarga ligada a esse método set show message métodos. Ele salva a atividade.